Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast da Liande. Eu sou a Sophie, eu sou presidente da Liga, e hoje eu tenho a Juliana, que é a nossa vice-presidente, temos o Dr. Antônio Melucci, que é nosso preceptor, e temos um convidado hoje, o Fabrício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, porque, na verdade, assim, como eu não sou do meio acadêmico, né, é um prazer visitar a academia, visitar a faculdade e perceber a estrutura maravilhosa que vocês têm aqui hoje. A gente vai falar hoje alguma coisa sobre oftalmologia, né, que é a minha especialidade. Eu até perguntei para vocês antes se ia falar alguma coisa sobre anestesia vinculada à oftalmologia, e como a gente vai falar alguma coisa de cirurgia, a gente pode entrar nesse tema também, né? Temas interessantes que eu trouxe aqui para a gente conversar, basicamente são dois, né? Cirurgias refrativas e vamos falar um pouquinho de glaucoma depois também, atualidades em glaucoma, tá? Então, primeiro, para a gente falar de cirurgias refrativas, o que é uma cirurgia refrativa? Cirurgia refrativa é uma cirurgia que visa fazer com que a pessoa se liberte de um grau que ela tem, de um vício de refração, que ela se liberte de óculos, da necessidade de óculos. Quais são os vícios de refração, então? Tem a miopia e a hipermetropia. A miopia e a hipermetropia podem vir com astigmatismo associado ou não. A miopia, basicamente, é aquela dificuldade para enxergar de longe. A hipermetropia, a gente tem dificuldade para enxergar de perto, mas também de longe, se o grau for muito elevado. E o astigmatismo vem para atrapalhar um pouquinho as duas coisas e deixar a visão um pouquinho mais borrada, né? Então, normalmente, quando a gente fala de miopia e hipermetropia, a gente está falando de pessoas abaixo de 40 anos de idade e acima de 40. Por que essa divisão? Porque depois dos 40, veio o que está aqui, que é a presbiopia. Então, a presbiopia é o que o pessoal chama de vista cansada e que, na verdade, é uma falha na acomodação que a gente tem e que a gente começa a ter dificuldade para perto. Então, a pessoa teve a vida toda miopia ou hipermetropia, com astigmatismo ou sem, e ela, depois dos 40 anos, ela desenvolve também a presbiopia. Por isso que a gente ouve aquela ideia de ser necessário usar o óculos multifocal. Multifocal porque tem o foco para longe e tem o foco para perto. E Fabrício, aí, uma perguntinha. Todos vão desenvolver presbiopia? Todo mundo. Todo mundo. Não tem como escapar. A não ser que a pessoa termine o ciclo dela antes dos 40 anos de idade. Tá. Melhor não. Assim, vamos desenvolver então. Vamos desenvolver. A partir dos 40, mas pode acontecer com 42, pode acontecer com 43, tem toda, né? Cada um tem a sua história, né? O legal, às vezes, para quem tem miopia, é que a pessoa que tem miopia, ela pode tirar o óculos e enxergar para perto, porque a miopia ajuda a enxergar para perto, mesmo depois dos 40, depois dos 50 anos de idade. Tá? Então, assim, vamos falar sobre cirurgia que a gente pode fazer para se livrar dos óculos. A gente pode colocar 3 opções de cirurgia. Existe a tradicional cirurgia laser, que é a chamada cirurgia refrativa corneana a laser, tá? Que é uma aplicação de um laser que se faz na córnea, que é essa primeira camada do olho, né? Que esse laser, ele molda a superfície da córnea, deixando a curvatura diferente, né? Na miopia, ela plana. Na hipermetropia, ela deixa um pouquinho mais curva para corrigir o grau. E é o laser que faz isso de acordo com o grau que a gente coloca para o laser fazer. Tem a cirurgia facorefrativa do cristalino. Não é mais na córnea, na frente do olho. A gente entra dentro do olho e remove porque a córnea é uma lente, o cristalino é outra lente. São as duas lentes que a gente tem no olho. A cirurgia facorefrativa, a gente remove a segunda lente, que é o cristalino, que está dentro do olho, tá? E a gente substitui ele por uma lente intraocular. Muito bem. Mas sobre isso, essa é a cirurgia de catarata. Sim, essa é a cirurgia de catarata. A gente pode utilizar a cirurgia de catarata para ter o benefício de ficar sem óculos, certo? Então, quando que a gente faz cirurgia de catarata? Ou quando a catarata está presente e a pessoa está com a visão ruim, ou quando a catarata está presente e ela já está avançada e o médico fala, olha, você precisa operar porque está num grau elevado. Daqui para frente não é legal deixar essa catarata aí. Ou a terceira situação, quando o paciente quer se livrar do óculos e a gente utiliza a cirurgia de catarata. Para aí tem algumas questões que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Quando a gente entrar nessa situação. E os implantes fásicos são bem menos conhecidos, mas são implantes de lentes que a gente faz dentro do olho, sem remover o cristalino, tá? Nos pacientes que não podem fazer cirurgia refrativa. Então, vamos para a córnea. Ô Fabrício, espera um pouquinho. Esse implante fásico, e se a pessoa precisar operar a catarata?
Aí a gente programa a cirurgia da catarata e no mesmo ato a gente tira a lente fásica e depois coloca outra lente no lugar. Faz duas em uma, por exemplo? Sim, na verdade, se uma pessoa colocou uma lente fásica quando ela tem 25 anos e ela vai operar a catarata dela com 50 anos, a primeira coisa que o cirurgião vai fazer é remover essa lente que foi colocada lá atrás, aí ele faz a cirurgia de catarata e ele implanta a nova lente. Ah, tá. Né? É essa a ideia. Interessante. Muito bem. Para a gente falar de cirurgia corneana, a gente vai falar de cirurgia laser. Nós temos duas técnicas cirúrgicas para preparar o olho para receber o mesmo laser. Ou a gente faz a cirurgia chamada PRK, ou a gente faz a cirurgia chamada LASIK. Tá? São siglas para o nome da cirurgia. Né? LASIK, ceratectomia... o LASIK é uma sigla, né? Onde você faz um cortezinho, né? Então você puxa uma lamela, né? E você faz uma ceratectomia do estroma da córnea. Então, quando a gente faz o PRK, a gente não faz a remoção ou o corte do LASIK. Vamos lá. A córnea, vamos separar as duas cirurgias. No LASIK, o LASIK é uma cirurgia que eu seguro o olho do paciente com um aparelho específico, chamado microceratum, ou com um laser, tá? Chamado laser de femtosegundo. Tem duas maneiras de fazer isso. Você corta a córnea, levanta um flap, aplica o laser, como está aqui na gravura, né? Você levanta esse flap aqui e você aplica o laser embaixo do flap. E aí você coloca o flap novamente no lugar. Então, aqui é feito esse corte, levanta o flap, aplica o laser e coloca o flap no lugar. Ok? No PRK, ao invés de eu fazer o corte e levantar o flap, eu removo a primeira camada do olho, da córnea, que é o epitélio. Aí eu aplico o laser, aí eu coloco uma lente de contato para proteger essa área que ficou cruenta e aguardo o epitélio crescer. Depois de uma semana, 10 dias que o epitélio cresceu, a gente remove a lente e aí o tecido já está regenerado. Diferença de uma e da outra. O LASIK, como você não mexe na superfície ocular, a recuperação visual é muito rápida. Então, em 2, 3 dias, a pessoa já está enxergando basicamente 100%, basicamente. Já está com o resultado cirúrgico pronto, tá? No LASIK. No PRK, como a gente tem que esperar o epitélio crescer para depois tirar a lente, existe uma rugosidade, o epitélio demora um pouquinho para crescer, então vai levar aí 5 dias, 10 dias, às vezes até 15 dias para ter uma visão legal. Então pode interferir no trabalho, nos estudos, pode interferir na vida da pessoa no pós-operatório. Eu costumo falar que assim, o LASIK a gente faz mais para os apressadinhos, né? Quando necessita. E o PRK a gente faz mais de uma maneira geral para todos. E aí por quê? Porque quando a gente faz o LASIK, a gente está deixando a córnea mais fina, a gente está deixando a córnea com maior possibilidade de ressecamento depois da cirurgia e existe ainda o risco desse flap se deslocar. Esse flap ele pode se deslocar se o paciente coça os olhos, ou mesmo depois de 2 anos, por exemplo, se o paciente tomar uma bolada. Então, o olho fica mais fragilizado com o LASIK. Você ganha na rapidez de resolução, na rapidez de voltar para o seu trabalho, mas você tem um olho mais fragilizado. No PRK, todos esses pontos negativos que eu falei do LASIK não acontecem. Só que demora para melhorar um pouquinho a visão e interfere na vida da pessoa. No LASIK não tem a lente, então, para proteger, que nem o PRK. No LASIK, eu coloco uma lente e tiro no dia seguinte. Eu gosto de proteger, mas aí é de médico para médico. É que eu gosto de fazer dessa forma. E, certo, doutor, tá? Quem está indicado para fazer, por exemplo, o LASIK, né? LASIK. E o PRK? Eu posso fazer o LASIK e o PRK para todos os tipos de grau. Sim. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, eu posso fazer. Sim. Na hipermetropia, o LASIK funciona um pouco melhor. O resultado é mais adequado no longo prazo, tá? Na miopia, as duas técnicas funcionam bem. Agora, se eu tenho que fazer uma análise quando eu vou indicar a cirurgia refrativa. Uhum. Quais são os pré-requisitos, vamos dizer assim? Primeiro, ter mais de 20 anos. Segundo, o grau estar estável há pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, tá? Terceiro, a córnea ser uma córnea que possa receber a cirurgia com segurança.
E aí a gente faz exames corneanos para analisar isso. A gente faz topografia de córnea, paquimetria, que mede a espessura da córnea. A gente faz uma tomografia de córnea, que a gente analisa os detalhes dessa córnea, se ela é mais fina, se ela é tortuosa, se ela tem alguma doença associada, por exemplo, ceratocone. Às vezes a gente faz o diagnóstico de ceratocone, que é uma doença da córnea, quando o paciente vem para fazer cirurgia. Ele nem sabia que tinha e acaba descobrindo no exame pré-operatório. Mas quem tem ceratocone pode fazer essa cirurgia ou é uma cirurgia mais específica? Quem tem ceratocone, a gente não indica fazer cirurgia refrativa como uma cirurgia de miopia. Ah, tá. Porque a gente vai afinar a córnea. Sim. E quando eu afino a córnea de quem tem ceratocone, eu pioro o ceratocone. Porque o ceratocone é uma deformação da córnea e vai deformar mais ainda quando eu faço a cirurgia. Tá? Entendi. Então, voltando para o pré-requisito, 20 anos, grau estável, exame ok. Tá, se o exame não foi ok e o paciente tem um grau alto, vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente que tem 7 graus e meio de miopia e 1,75 de astigmatismo, tá? Esse paciente eu vou precisar gastar muita córnea, porque quanto mais grau eu tenho, mais o laser precisa de córnea para aplanar, tá? Então, esse paciente, provavelmente eu não vou poder fazer LASIK nele, a não ser que ele tenha uma córnea grossa. Se ele tiver uma córnea mais fina, e aí a gente mede em micra, né? Uma córnea fina é uma córnea de 520 para baixo, tá? Aí a gente até pode fazer, mas não dá para eu fazer o LASIK, porque quando eu corto eu vou deixar ela mais fina ainda. Então aí eu faço um PRK. Então uma córnea, por exemplo, de 520, um grau de 7 graus e meio e 1,75 de astigmatismo, tem que fazer o PRK. E aí eu tô falando de mim há 18 anos atrás, quando eu fiz minha cirurgia. Eu tinha exatamente isso. Tinha 7 graus e meio, um grau de 1,75 e uma córnea de 520. Então eu não fiz LASIK, eu fiz PRK, tá? Entendi. Mas enfim, se eu não pudesse fazer nem o LASIK e nem o PRK, por exemplo, naquela época, eu poderia colocar uma lente fáscica. Então existem lentes que são colocadas atrás da íris, em cima do cristalino. É a chamada lente fáscica. Esse paciente que não teve a indicação ou que teve a contraindicação da cirurgia refrativa, a gente oferece para ele a possibilidade de pôr uma lente fáscica. Entendi. Tá? O Fabrício, pelo que eu entendi, essa lente vai corrigir a miopia. A miopia. Existem lentes fáscicas que têm também correção do astigmatismo, mas elas são quase lentes impraticáveis. São lentes importadas que têm um preço elevadíssimo quando tem o grau do astigmatismo, e aí a gente tem muita dificuldade financeira mesmo para poder colocar a lente, né? Mas se a córnea é fina, por exemplo, você pode fazer uma cirurgia combinada. Você pode colocar uma lente fáscica para tratar 7 graus de um paciente e sobrou 2 de astigmatismo, a córnea dele pode ser operada de 2 graus de astigmatismo depois que tem uma lente fáscica dentro do olho. Então a gente pode fazer combinações de cirurgia. Tá? Então essas são as cirurgias refrativas, a cirurgia laser que a gente está habituado, tá? É usado para pessoas com mais de 40 anos, 45 anos, 50 anos? Pode ser usado. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, um paciente com 48 anos que tem 3 graus de miopia. Então, ele usa quanto? Ele usa 3 graus de miopia nos 2 olhos para longe, para perto ele não enxerga, ele tira o óculos. Se eu operar ele os 3 graus de miopia dos 2 olhos, ele vai enxergar de longe bem, mas ele vai ter que colocar o óculos para perto. Então, o que a gente faz? A gente vê qual é o olho dominante e o não dominante. A gente opera o grau total do olho dominante e a gente deixa mais ou menos 1,5 grau de miopia no outro olho. Esse paciente vai ter um olho para longe, outro olho para perto. Ele vai conseguir equilibrar as coisas, a vida dele numa boa, porque o cérebro tem uma plasticidade muito grande, ele aceita essa situação. Um detalhe, as mulheres muito mais do que os homens. Dificilmente a gente faz isso em homem, a mulher aceita muito mais isso. Enfim, e o paciente fica sem óculos, mesmo tendo o grau de longe e o grau de perto. E aí, esse paciente pode ter um óculos para usar, por exemplo, para dirigir à noite. Se o olho que ficou para perto estiver atrapalhando, põe um óculos que ele possa dirigir à noite, por exemplo, e vai bem. Né? Mas aí o óculos para miopia, para guiar... Para guiar à noite, exatamente. Tá? E aí, diga. Essa cirurgia, elas têm diferença, por exemplo, um paciente fez com 20 anos. Daqui 10 anos ele começa a voltar um pouco o grau. Teria uma diferença, por exemplo, a PRK volta antes ou nenhuma volta? Pode ter que voltar? Não tem essa diferença quanto a voltar. E voltar é uma palavra que a gente não gosta muito de usar. Sim. Porque, assim, a hipermetropia a gente pode falar que volta. Mas volta por quê? Porque
o estroma da córnea, ele vai perdendo o efeito que a gente fez nele. A miopia, eu aplano a córnea. Na hipermetropia, eu tenho que entortá-la para cima, deixar ela mais curva. Esse efeito vai perdendo ao longo do tempo. Então, um paciente que opera de 4 graus de hipermetropia, depois de 6, 7 anos, ele vai ter 1 grau e 25. Voltou. A miopia não volta. Ah, mas eu tinha uma amiga que operou de 5 graus e depois apareceu com 1 grau, depois de 5 anos. Ok, ela teria 6. Então, na verdade, não é que o grau da miopia que a gente operou voltou. Na verdade, ela teria um aumento de grau e aí o grau dela, ao invés de 5, seria de 6. Entendeu? Então, a miopia não volta na prática. Agora, voltou o grau. O que pode ser feito? Retoque. Pode fazer novamente os exames da córnea, ver a espessura, ver se a gente tem tranquilidade para retocar, aplicar o laser de novo e tirar o grau que a pessoa tem. E aí é uma conversa que a gente tem. Às vezes esse grau reaparece num paciente de 43 anos, que operou aos 30. Ok. Às vezes a gente opera um olho só. Apareceu nos dois, a gente fala, vamos operar um olho só? Fica esse olho para longe e o outro a gente deixa essa miopia quietinha aí que está te ajudando de perto. Porque o paciente já tem 43 anos e tal. Interessante. Agora, vamos lá. Passamos dos 50 anos de idade. Então, aí a pessoa já tem grau de longe e grau de perto, tá? E aí, a gente entra no que eu chamo de cirurgia faco-refrativa, né, para vocês, que faco é relacionado ao cristalino. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata, a gente faz uma cirurgia de facoemulsificação. Quando a gente faz uma cirurgia num cristalino que tem uma catarata muito inicial ou um cristalino transparente, numa pessoa de mais de 50 a 55 anos, eu estou fazendo uma cirurgia de facoemulsificação refrativa, que é eu estou tirando o cristalino com a intenção de deixar essa pessoa sem óculos. Ok. E aí, existe a seguinte situação que eu mostro aqui para vocês. A cirurgia, aqui tem um olho, né? A cirurgia, ela consiste nisso aqui, ó. A córnea que a gente estava falando, ela tá aqui, ó. Tá? E o cristalino, ele tá aqui. A cirurgia nada mais é do que a aspiração desse cristalino, deixando um saquinho aqui onde o cristalino estava. Fica um saquinho vazio. E aí eu faço um implante de uma lente chamada lente intraocular, que fica no lugar do cristalino e ela vem nessa situação aqui. Ela fica aqui. Isso é a cirurgia de facoemulsificação, é igual a cirurgia de catarata e a cirurgia faco-refrativa. Ok. Existem vários tipos de lentes que a gente coloca dentro do olho, tá? Então, antigamente falava de lente importada lá nacional, hoje caiu um pouco. Eu falo para os pacientes, olha, existe lente nacional boa e existe lente importada ruim. Não é mais o fato de ser uma lente importada que faz ela ficar boa, porque isso ficou muito marcado ao longo das décadas passadas. E os pacientes têm isso em mente. Eles sempre perguntam, doutor, você vai usar lente importada? Eu falo, não, eu vou usar uma lente da minha confiança, que coincidentemente eu uso mais as lentes importadas, né? Mas enfim, falando de lentes, a gente tem lentes chamadas monofocais, que tem foco único. Então, eu faço alguns exames que vão me permitir, com algumas calculadoras e algumas fórmulas específicas, definir o que eu quero de resultado pós-operatório para o paciente, ele tendo ou não catarata, tá? E se eu coloco uma lente monofocal, eu vou ter que escolher se eu vou deixar esse olho focalizado para longe ou para perto. Eu posso deixar um olho para longe e outro olho para perto, como eu faço na cirurgia refrativa, tá? Mas a oftalmologia avançou tanto nessas questões das lentes intraoculares que hoje nós temos vários tipos de lente. Então, lente monofocal é uma lente simples, vamos dizer assim. A gente tem as lentes multifocais, que é a mesma lente, tem foco para longe, para perto, para meia distância, certo? Nós temos as lentes de foco estendido, que é uma lente que tem visão para longe e tem uma visão de perto bastante funcional, tá? E a gente tem lentes monofocais plus, que dão uma ajudinha para perto. Essas lentes têm preços diferentes e a gente analisa o que o paciente deseja de resultado pós-operatório na cirurgia de catarata ou na cirurgia faco-refrativa, e a gente opta por uma lente ou outra de acordo com o que o paciente deseja, com o que o olho dele pode receber e quanto ele quer investir naquilo. Essa lente, eu falo de investir porque é uma lente definitiva. A gente não coloca uma lente para depois trocar, para depois tirar.
Mas tem algumas questões, tem algumas situações que dá pra gente pensar em trocar lente, acrescentar, enfim. Mas, de uma maneira geral, a gente fala, olha, essa lente é definitiva. A lente multifocal... Fabrício, definitiva até... Até precisar trocar. Mas a gente quer que nunca seja necessário trocar essa lente. Certo? A lente multifocal, ela é assim, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, são vários círculos aqui desenhados na lente que definem a multifocalidade dessa lente. Então, a pessoa está enxergando para perto, para longe, para meia distância ao mesmo tempo quando ela coloca essa lente. Então, tem efeitos colaterais. Tem uma coisa legal que é você ficar sem óculos, mas tem efeitos colaterais, tá? Então, por exemplo, cai um pouquinho o contraste. Mas quem já tem catarata, ou quem tem mais de 50, 55 anos, já tem uma perda de contraste. Então, a pessoa não percebe tanto. Mas eu falo... Contraste seria o quê? Cor? Contraste seria... Imagina 50 tons de cinza, né? O preto é o último tom. Os dois mais próximos do preto ali é um preto com redução de contraste. Contraste é quando diminui um pouquinho. Quando você vai na TV e aperta aquele botãozinho contraste, você está diminuindo o contraste ou aumentando o contraste. Fica mais vivo ou menos vivo a cor, né? Então, isso que é a redução do contraste que acontece nessas lentes, tá? Essas lentes, elas ficam dentro do olho dessa forma que a gente está vendo aqui, ó. Então, isso daqui é um olho que tem uma lente implantada, tá? E aí, outro efeito colateral que a lente tem são os fenômenos ópticos. Por conta desses círculos, podem ter esses fenômenos aqui. Então, ó, uma luz de uma lente monofocal, ela tem esse reflexo normal. Mas a gente tem efeito de glare, que é um leve borramento, efeito de halos, que é como se tivesse desenhado esses alinhos aqui. A gente tem esses starbursts aqui, que é como se fosse um espalhamento da luz, né? O ghosting é meio que uma duplicação. Isso daqui a gente fala para os pacientes, porque poucos deles vão perceber e é importante que eles saibam que eles estão indo para uma cirurgia, que isso pode acontecer. O benefício de ficar sem óculos é sempre muito maior do que os efeitos colaterais que as lentes trazem. Mas às vezes eu tenho um paciente que fala, Fabrício, eu não quero nem correr o risco de ter um efeito desse aqui, de uma luzinha borrada. Aí eu saio da lente multifocal e entro na lente de foco estendido, por exemplo, que é uma lente que ela vai permitir uma visão de longe limpa, como se fosse uma lente monofocal, mas ela vai para perto, talvez faltar um pouquinho. Então, é um paciente que vai investir numa lente, mas talvez ele tenha que colocar um óculos para perto em algumas situações, quando a letrinha for muito pequena, por exemplo. Né? Então, assim, com relação à parte de cirurgia refrativa, acho que o resumo é esse. Hoje, tem uma gama de soluções para uma gama de pacientes e, principalmente, a gente define o que fazer de acordo com a idade e com o que o paciente deseja de pós-operatório. Né? É essa a ideia com relação a ficar livre de óculos. A gente pode mexer na córnea, a gente pode mexer no cristalino, a gente pode implantar uma lente que depois vai ser tirada. Então, assim, tem bastante coisa para fazer. O importante é realmente o paciente escolher um médico que seja gabaritado, que entenda o que está falando, que faça as cirurgias, né? Para o paciente ter segurança. Anestesia para essas cirurgias. Quando eu vou mexer na córnea, a anestesia é só tópica. Então, colírio, um comprimidinho, um diazepam de 5mg, só para dar uma relaxadinha, porque os pacientes ficam um pouquinho tensos. Mas é isso. Quando eu vou fazer cirurgia corneana... Fabrício, a cirurgia refrativa, né? Sondromonia de tudo. Quanto tempo? Antes da cirurgia? Não, de cirurgia. A cirurgia refrativa? É. Olha, mais ou menos 8 a 10 minutos os dois olhos. Nossa. É tão rápido assim? Tão rápido assim. Eu acabei de chegar de cirurgia refrativa. Eu fiz 14 pacientes agora. Meu Comecei Deus. a operar umas... que aqui é temporal, né? Mas em 3 horas a gente fez os pacientes todos. Então, assim, é uma cirurgia rápida. E é uma cirurgia que a gente tem uma dinâmica onde a gente coloca uma rotina para dar tudo certo. Tem todo o checklist, paciente tal, grau tal, olho... Então, tem toda uma dinâmica. É muito legal fazer o dia cirúrgico de cirurgia refrativa, porque tem toda essa questão. É bem rápido. Ótimo. E o paciente vai para casa, medicação e tudo, tudo no mesmo dia. Na cirurgia refrativa, eu não tenho o anestesista comigo em sala.
porque basicamente não tem necessidade. Na cirurgia faco-refrativa, que é a cirurgia de catarata, tá? Aí o doutor Antônio vai comigo lá, tá sempre lá comigo. E, na verdade, na cirurgia de catarata, o anestesista é fundamental, tá? Já é uma cirurgia que o paciente tem um pouco mais de ansiedade, a gente mexe dentro do olho do paciente, não pode ter alguns reflexo vagal, pode ter. Então, assim, o paciente fica ansioso e às vezes a ansiedade dele atrapalha o médico, porque se ele começa a mexer, apertar o olho. Então, é nessas horas que o anestesista tá ali com a gente e a gente pede um help. Você dá um jeitinho aqui para mim? O anestesista vai fazer, o paciente já vai estar com uma veia pega, o anestesista faz um pouquinho mais de sedação, né? Além daquela oral que começou, né? Tem serviços que faz cirurgia de oftalmologia sob sedação mesmo, tá? A minha opção é fazer só, se for necessário, com o anestesista ali do lado. E, claro, monitorando o paciente, vendo se tem alguma coisa e tal. O bom de ter o anestesista comigo na cirurgia de catarata, na cirurgia faco-refrativa, é que, assim, eu me preocupo com o olho. Então, eu sou oftalmologista, eu me preocupo com o olho. Eu falo, Antônio, ó, cuida desse paciente para mim, é o seguinte, ó, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sonolento. E a parte que envolve todo o monitoramento cardíaco, se o paciente está hipertenso ou não e tal, eu já deixo para quem sabe, né, que são vocês. Ô Fabrício, Diga. Vamos operar as 2 cataratas, então? Operar as 2 cataratas? No mesmo tempo, na mesma hora? Então, é uma cirurgia que tem seus riscos, tá? Risco de endoftalmite, que é um risco gravíssimo, tem endoftalmite, que é uma infecção. Agora, imagina você ter infecção nos 2 olhos. Então, assim, ó, existe hoje uma linha de colegas que pensam em fazer a cirurgia e fazem a cirurgia, os 2 olhos no mesmo dia. Eu coloco uma semana de diferença entre um olho e outro. Escolha minha, tá? Já existe hoje a Sociedade Internacional de Facoemulsificação Bilateral Simultânea. É o nome da sociedade. São as pessoas que defendem fazer os 2 olhos no mesmo dia. Certo? No mesmo dia, você fala, no mesmo ciclo, né? Faz um, espera um pouquinho. Você espera um pouquinho e faz o outro. Acaba um e faz o outro, tá? Enfim, pode ser feito isso. Os americanos começaram com isso. Eles são meio assim, detalhistas, né? Nos estudos que eles mostram que isso pode ser feito, chegou-se até a curiosidade deles analisarem acidente de carro no pós-operatório. Porque o paciente que opera de catarata, ele volta 3 vezes no consultório. Se ele operar os 2 ao mesmo tempo, ele vai voltar 3. Se ele opera separado, ele vai voltar 6. Uhum. E aí aumenta o risco de acidente de carro. Então, assim, eles medem tudo isso para falar se é para fazer um olho ou não. Se você pega um paciente, você pode usar o mesmo material para os 2 olhos. Você economiza no material. Você pode usar o mesmo bisturi nos 2 olhos porque é o mesmo paciente. Você aumenta um pouquinho a chance de infecção, mas você pode usar, em tese, que é o que eles colocam como motivos financeiros para se fazer a cirurgia Fabrício, bilateral. aqui no Brasil, você conhece alguém, algum colega? Ou Conheço. Através de um congresso, ó, eu faço? Conheço colegas que fazem bilateral. Eles indicam casos específicos, tem casos que eles contraindicam fazer, mas eles indicam fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. A posição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia não é favorável a isso. Então, toda vez que eu converso com esses colegas, eu falo, escuta, você não acha que você está um pouquinho fragilizado com uma situação? Não é favorável, mas não proíbe. Ou seja... É que assim, legalmente, se não é favorável, não está autorizando. Entende? Então, assim, se tiver um problema e entrar em aspectos legais e aspectos de indenização, eu acho que o colega vai perder. Mas, por exemplo, quais seriam os contras de fazer os 2 no mesmo dia? Risco de endoftalmite nos 2 olhos é o mais importante, por exemplo. Né? Sim. Imagina, se você tem 2 olhos, se você tem uma infecção e você deixa um olho cego por conta dessa infecção, o outro olho está ali. Você mudou a vida do paciente, mas você não mudou completamente a vida do paciente. Agora imagina a pessoa perder os 2 olhos. É uma coisa que poderia ser evitada, né? Sim, exatamente. Então, essa é a ideia, né? É o maior risco que tem e é o que quem é contrário defende. Eu não tenho opinião formada. Na verdade, eu prefiro fazer em dias separados. Gosto mais da ideia, não quero correr esses riscos, por exemplo. Né? A gente tem tempo ainda para seguir? Não, temos. Então tá bom. Então tá, porque assim, a gente falou de cirurgia refrativa, de cirurgia de catarata, né? E aí eu trouxe outro tema também pra gente falar,
que é... Ouviu, Fabrício? Você falou com relação à anestesia, né? Te interrompeu um pouquinho. Sim. Quando eu já estou na lida aí faz tempo, né? Quando eu comecei na anestesia e tudo mais, a sala da oftalmologia, o próprio oftalmologista fazia essas cirurgias, principalmente de catarata, com bloqueio. Sim. Não tinha monitor, não tinha nada, ele é só um bloqueio, né? Com a evolução, principalmente quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu percebi que eles estavam chamando a gente para dar o suporte. Aí nós entramos lá, monitorização, e antigamente era só o próprio colega fazia o bloqueio, sempre o oftalmologista, né? E aí a ideia é assim, vamos discutir a evolução disso, né? Aí com o tempo, né, eu acho que o paciente mais de idade, acho que foi, gente, precisa de um suporte, precisa de melhor avaliação, melhor monitorização. Se acontecer uma crise hipertensiva, tudo mais, vai ter um colega que saiba mexer com isso. Sim. Né? Que não vai atrapalhar a vida do cirurgião. Sim. Né? Há 30 anos atrás, a cirurgia de catarata ela não era ambulatorial como ela é hoje. Os pacientes internavam, passavam a noite no hospital. Por quê? Porque a cirurgia não era o que a gente tem hoje, que é a facoemulsificação. No passado, fazia uma abertura no olho enorme, suturava. Hoje a gente não dá ponto na cirurgia de catarata. Não tem ponto. A incisão é uma microincisão muito pequenininha que não precisa de ponto. Então, naquela época, a cirurgia de catarata, se não fosse feita com anestesia de bloqueio, né? E fazia bloqueio retrobulbar ou peribulbar, né? Injetava anestésico atrás do olho e aí bloqueava. O olho ficava parado, então ficava mais fácil para o médico operar. E não doía. E aí o paciente precisava de curativo no pós-operatório e ficava internado. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Naquela época, como o oftalmologista que fazia o bloqueio, em tese, estava feito o bloqueio, fazia a cirurgia. E não está sentindo dor, né? E não se tomava cuidado, talvez, com a parte clínica do paciente, né? Um paciente que podia desenvolver alguma coisa ali e tal. Então, eu acho que hoje vem tendo uma maturidade no cuidado com o paciente, que ele é integral. Então, o anestesista a cirurgia de catarata simplificou. Em tese, o anestesista poderia não estar ali, mas eu prefiro tê-lo justamente por quê? Por esse cuidado integral do paciente. Hoje, a cirurgia que a gente faz não tem mais bloqueio, a gente faz só com colírio. Colírio, conversando com o paciente, pedindo para o paciente olhar na luz. Se o paciente vira o olho, atrapalha, mas a gente vai entendendo se o paciente está bem ou não e se ele precisa de um pouquinho mais de sedação ou não. Então, acho que mudou completamente o jeito de operar. Esse paciente levanta da maca e vai para casa, né? Depois de meia hora ali de observação. Então, acho que assim, mudou o jeito de operar, mas o anestesista passou a ficar até mais importante dentro desse contexto que você está falando. Ótimo. Né? Acho que essa é a ideia. Muito bem. Glaucoma, né? Glaucoma. O que a gente pode falar de glaucoma? Deixa eu colocar aqui, vou pular esse slide, vou colocar aqui uma pesquisa que foi feita, né? Pela SBG, a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Dentre várias pesquisas que eles fizeram, a última eles fizeram assim. Foi uma pesquisa onde perguntaram aleatoriamente para mais de 1.000 pessoas, tá? Sobre glaucoma, para entender o que a população sabe e como que ela trata o seu glaucoma e como que ela olha para essa patologia. Muito bem. Mais de 1.000 pessoas, 86% já ouviu falar em glaucoma. Legal, um número grande, alto. número alto. Mas glaucoma realmente hoje é uma palavra que todo mundo fala, né? Ok. Outro item importante, 7% da população nunca tinha ido no oftalmologista. Como que faz diagnóstico de glaucoma? Com consulta oftalmológica. Não se faz diagnóstico de glaucoma que não seja com consulta oftalmológica. Então aí, 7% não é muito, mas é considerável, né? Agora, 1/3 dessa população, da população brasileira, já fez exame ocular onde? Em ótica. Quem faz exame em ótica não é normalmente oftalmologista. É optometrista, que é um profissional que é uma profissão que ela não está 100% regulamentada hoje no Brasil. Existe um questionamento grande, né, da profissão por parte da oftalmologia, por uma questão de saúde pública ou não. A questão da optometria é a seguinte: o optometrista ele é formado para prescrever óculos, certo? Em tese,
Se você fica 10 anos fazendo consultas onde você só está prescrevendo óculos, você está deixando de olhar para outras coisas. Por exemplo, para a pressão do olho, que é o principal sinal relacionado ao glaucoma. E 10 anos com uma pressão elevada é capaz de cegar uma pessoa. Então, é aqui que entra essa questão, esse sinal perigoso, né? Que é o sinal de que 1/3 da população realiza exame em ótica e não com o oftalmologista. Os optometristas falam assim, ó, não, mas a gente também mede a pressão, porque a gente tem aparelho que mede a pressão. A gente também olha o fundo do olho. Então, na verdade, a gente também está atuando como médico. E aí existe uma atuação que não é profissional. É exercício legal da medicina. E essa é a briga hoje que tem entre a oftalmologia e a optometria, tá? Em tese é o seguinte, nós não temos uma população com educação adequada para entender que precisa ir no oftalmologista. Ele poderia talvez fazer o óculos no optometrista e fazer os exames oftalmológicos dos oftalmologistas. Ok. Se a legislação fosse dessa forma. Mas nós não temos educação da população para fazer esse discernimento. Então você pega uma população que não sabe muita coisa, por exemplo, essa pesquisa mostra, você vai pegar gente que vai ser subdiagnosticado, não vai ter diagnóstico, né? E se os optometristas falam, não, mas nós vamos fazer esse exame. Não, então você está atuando como médico, então é mais fácil deixar só para o médico, ou é mais fácil fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, né? Essa é a briga, tá? Em países bem desenvolvidos, tem optometrista funcionando bem em consultórios de oftalmologistas, trabalham juntos, tá? Mas é numa situação onde está totalmente regulamentado. O que é importante aqui a gente entender? É que 1/3 da população pode não ter diagnóstico de glaucoma, porque não vai no médico regular, tá? Ainda tem uma outra curiosidade aqui, que metade da população não sabia diferenciar o que é glaucoma e catarata. Então, eu já ouvi falar de glaucoma, mas não sei nem o que é. Glaucoma não é igual a catarata? A gente ouve essas perguntas, né? E no consultório. E é essa a ideia. Então, a catarata a gente conversou aquela hora. É quando o cristalino opacifica, tá? O glaucoma é o quê? O glaucoma é quando eu tenho um dano no nervo óptico. Então, aqui no desenho, eu tenho o nervo óptico que fica lá na retina, no fundo do olho, tá? Ele tem essa característica aqui. A gente chama de escavação um buraquinho que o nervo tem bem no meio aqui, ó. E esse buraquinho nada mais é do que a ausência de fibras nervosas. Ali é um nervo cheio de fibra nervosa. O buraquinho é a ausência de fibra nervosa, que normalmente ela ocupa 20, 30% do tamanho do nervo. Por isso que esse nervo aqui está sendo chamado de normal. Então tem uma escavação bem pequenininha aqui. Aqui, ó, o que aconteceu? A escavação tá grande, certo? Pega aí, vamos dizer, 60% do nervo, né? E tem essas características aqui, ó, do vaso sair debaixo dessa escavação. Essa parte mais branca desse nervo é o quê? A ausência de fibras nervosas, a perda de fibras nervosas. Tinha fibra nervosa aí um dia, e essas fibras nervosas foram morrendo, e elas deram espaço a quê? A um vácuo, a um nada, né? Aumentou a escavação porque as fibras morreram. E aqui no glaucoma avançado, a gente tem basicamente uma ausência de fibras nervosas, né? Ó, chega até aqui no bordo do nervo, não tem fibras nervosas mais, esse é um glaucoma avançado. O que significa perder essas fibras? Significa perder campo visual. E normalmente, o glaucoma é uma doença muito cruel. Por quê? Porque ele não dá sinais que ele está acontecendo, e a perda dessas fibras começa pelas fibras responsáveis pelo campo periférico. Então, a pessoa vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então, a pessoa está enxergando bem, não tem queixa nenhuma de visão, e ela está perdendo o campo. Até que chega uma hora que ela fecha o campo, foi quando ela perdeu a visão, quando fica cega por glaucoma. A cegueira por catarata é reversível, porque eu opero. A cegueira por glaucoma é irreversível, porque é perda nervosa, é perda de nervo. É um dano neurológico. É igual qualquer dano neurológico, o dano é no nervo óptico. Por que o glaucoma acontece? O glaucoma acontece principalmente por questões genéticas, né? Que é o glaucoma crônico simples, que a gente chama, ou glaucoma primário de ângulo aberto. É o nome mais adequado, mais moderno para ele. Porque existe o glaucoma de ângulo fechado, existem vários tipos de glaucoma. E tem glaucomas secundários também. Secundário ao uso inadequado de corticoides, secundário a trauma, secundário a algumas cirurgias. Então, existem glaucomas que são secundários. Ok, falando do glaucoma de uma maneira geral, que é o glaucoma que é genético, vamos dizer assim, o glaucoma primário de ângulo aberto, o que acontece?
Normalmente, a manifestação é com o aumento da pressão. Então, a pressão do olho está mais alta, esse olho não é elástico, então aumenta a pressão intraocular, e aí a pressão intraocular aumentada, ela acaba aumentando a pressão na cabeça do nervo óptico, diminuindo a oxigenação e fazendo com que haja a perda de fibras nervosas, com apoptose, inclusive, Antônio. Então, uma vez que começou a perda, ela vai ser progressiva, mesmo que você segure a pressão em níveis mais baixos. Mas, doutor, por exemplo, a pessoa não sente nenhuma dor, não sente nada? Não. Só vai perdendo o campo periférico? Uma pessoa que vai aumentando a pressão devagarzinho, ela não sente. Não Às sente. vezes, quando a pressão está muito alta, então vamos falar de pressão. Pressão é medida em milímetros de mercúrio, né? Na PA, tem pressão lá 12 por 8. No glaucoma é uma medida só. Qual é a pressão? A pressão é 12, a pressão é 18, tá? E a gente considera, é um número meio mágico, mas não é absoluto. Acima de 21 é uma pressão que tem que ser investigada, tá? Acima de 21 milímetros de mercúrio. A pessoa pode estar com 35, 40 milímetros de mercúrio e não sentir nada. Ô Fabrício, e a cegueira irreversível? É irreversível. Que nem aquele glaucoma avançado que nem ali, esse né? avançado que Irreversível. tá aqui. É irreversível. Esse Tá? moderado, tratando, consegue manter. Mas ele não Manter. regride. Essa é a palavra, ele não regride. Ele não regride, ele mantém. O que você já perdeu, você não recupera. Tá. Perdeu, não recupera mais. Então, quando você pega um glaucoma moderado, qual é a função do médico, do oftalmologista? É não deixar esse paciente perder mais ou desacelerar o máximo possível a evolução desse glaucoma, já que eu falei que o glaucoma ele tem a sua evolução por apoptose, né? Sim. Que ele vai evoluindo mesmo que a gente controle. O que a gente tem para fazer para controlar o glaucoma? Reduzir a pressão para níveis bem mais baixos. Então, a gente, às vezes, tem uma pressão-alvo de acordo com o campo visual que o paciente tem, a gente faz exames, de acordo com o nervo óptico, história familiar, a gente fala, para esse paciente, a minha meta é ter uma pressão-alvo de 12. E aí a gente vai buscar o que fazer com esse paciente para ele chegar em 12. Ô Fabrício, você Oi. falou familiar, né? Aham. Glaucoma é familiar? É familiar. Tem um Familiar. componente genético. Certo. Tá? E tem o componente racial. Os negros têm muito mais glaucoma do que os brancos, os caucasianos. E os orientais, os japoneses principalmente, também têm um pouco mais de glaucoma. No caso dos japoneses, principalmente, eu vou falar uma outra coisa. O glaucoma de pressão normal. Que aí é mais delicado ainda. Porque tem glaucoma que evolui mesmo tendo a pressão normal. Acontece mais nos orientais. Normalmente, ele acomete bilateralmente? Normalmente bilateralmente. Bilateral? Mas um olho sempre tá na frente do outro, né? Isso é bom, de uma certa forma, porque você faz o diagnóstico e aí você cuida do outro olho. Né? Como que a gente cuida de glaucoma? A gente cuida abaixando a pressão. E a gente abaixa a pressão como? Com colírios, com cirurgias ou com outros tratamentos, tá? Laser, por exemplo. Colírio, em tese, ele é o mais prático, simples e usual. Eu tenho os meus pontos com relação a isso. Porque assim, ó, o colírio é mais barato, porque você compra o colírio, é mais barato do que fazer cirurgias ou outros tratamentos, mas tem pacientes que precisam usar 3 colírios, 4 colírios, então do ponto de vista financeiro começa a ficar uma carga um pouquinho mais pesada. Ah, mas tem programas sociais que distribuem colírios. Ótimo, ok. Só que o colírio é o seguinte, quando você coloca o colírio como a ferramenta de tratamento do glaucoma, você está transferindo pro paciente a responsabilidade de cuidar da sua patologia, tá? E aí, é igual a hipertensão. O paciente vai no médico, ele começa a tomar o remédio bonitinho uns 10 dias antes para ele chegar lá e mostrar pro médico que a pressão dele tá ótima. Acontece a mesma coisa no glaucoma. E às vezes não é porque o paciente relaxa, às vezes é porque o paciente não tem cognição para usar colírio. Às vezes o paciente é um velhinho que esquece, não sabe se pingou colírio ou não. Então, o pingar colírio é delicado porque envolve preço, envolve responsabilidade em usar o colírio e tratar a doença e envolve também os efeitos colaterais. Os colírios para glaucoma, eles causam muito ressecamento ocular, toxicidade na córnea, causando inflamações da córnea e causa muita hiperemia. Tem pacientes que aumentam os cílios, tem pacientes que aumentam os pelinhos em volta
da órbita, então fica com uma característica de como se tivesse uma olheira e, na verdade, é secundário ao glaucoma. Os pacientes que usam colírio de glaucoma cronicamente, quando ele chega para a primeira consulta, a gente já fala, já sei que é glaucoma. Você já vê na cara do paciente que ele é usuário de colírio. É muito comum isso. Então, assim, o colírio é o mais popular, é o mais fácil de tratar, mas eu hoje, e não só eu tenho um consenso de glaucoma hoje da sociedade brasileira, colocando como primeira opção de tratamento o laser, tá? Que é essa terceira opção que está aqui no nosso slide, né? É a trabeculoplastia seletiva laser, que é o SLT, que já se faz há mais de 10 anos. É um laser recentemente novo, vamos dizer assim, mas que já se faz há bastante tempo. Ele já existe há bastante tempo. Ele está popularizando agora e sendo chamado de novo porque ele está sendo mais difundido, tá? O laser é um procedimento bastante inócuo e tranquilo para se fazer. Não é doloroso. Tem pacientes que reclamam um pouquinho de dor, mas não é doloroso. E, normalmente, com 3 semanas, você já sabe se você teve resultado, né? Então, normalmente, e o resultado que a gente faz? seria pressão intraocular. Redução. Redução. Ele tem um limite também. Então, se eu pego um paciente que tem uma pressão muito elevada e que eu tenho que dar 3 drogas para esse paciente utilizar, às vezes o laser vai conseguir tirar 2 drogas desse paciente, ele vai precisar usar só uma, né? Então, são complementares. O que é o tratamento com o laser? Então, a gente tem aqui no olho, né? A gente vê aqui a íris, a córnea, tem esse ângulo aqui. O ângulo aqui, ó, entre a íris e a córnea, é onde fica o que a gente chama de ângulo camerular. É por onde o humor aquoso, que é produzido aqui no corpo ciliar, ele vem aqui para cá, ele passa por aqui, e aqui ele é drenado. Ele é drenado aqui nesse ângulo, tá? O glaucoma acontece quando existe falha de drenagem. Então, o olho produz bastante humor aquoso, drena menos. O que acontece? Fica com desequilibra ali a produção e o escoamento. Então, a pessoa acaba tendo um aumento de pressão por conta disso. O laser é o quê? A gente aplica laser aqui no trabeculado, e esse laser tem a capacidade... O trabeculado é um filtro, com pequenos buraquinhos. O laser tem a capacidade de aumentar esses buracos, fazendo com que a drenagem aumente, tá? Assim como várias outras alternativas cirúrgicas, que aí já não é mais o laser. Por exemplo, quando eu coloquei aqui, ó, MIGS, né? Hoje tem várias técnicas. MIGS é a chamada microinvasiva, Microinvasive Glaucoma Surgery, né? Que é a cirurgia glaucomatosa microinvasiva, que tem a sigla MIGS. Microinvasiva por quê? Porque é uma cirurgia de pequeno porte, onde você atua ali no trabeculado de várias formas. O laser, o SLT, é um MIGS, mas você pode também entrar no olho e hoje colocar devices dentro do olho. Então existem, por exemplo, stents. Você coloca um ralo, vamos dizer assim, ali, você aplica e deixa o stent ali, que é uma coisinha minúscula, que é um buraquinho que fica pérvio o tempo todo. Você coloca aquele stent. Tem uns caninhos, por exemplo, né? Que é o XEN, por exemplo, que é um device que você enfia ele ali no trabeculado e ele fica como uma válvula de drenagem, tá? E tem a trabeculectomia, que é uma cirurgia, assim, tradicional, feita de glaucoma há muito tempo, mas não é uma cirurgia microinvasiva. Então, assim, tratamentos para glaucoma envolve, às vezes, uma mistura desses tipos de tratamento. Colírio, mais laser, mais MIGS. Mas hoje, falando em atualização em tratamento de glaucoma, o SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser, é a primeira linha de tratamento. Por ser muito pouco invasivo, por trazer resultado e por você tirar do paciente a responsabilidade de lidar com os seus colírios no dia a dia, né? Então, é essa a ideia. Só um detalhe, o laser normalmente ele tem um efeito que dura mais ou menos 4, 5 anos. E aí depois você tem que reaplicar o laser porque os canais vão fechando e você tem que abri-los novamente. 4 a 5 anos você repete o laser. Fabrício, trabeculoplastia com anestesia local, colírio. A cirurgia ou o laser? Os dois, Colírio. né? Colírio. As cirurgias MIGS, por exemplo, elas podem ser feitas associadas à cirurgia de catarata. Tem um paciente que tem catarata e ele tem glaucoma também. Ok. Você faz a cirurgia, onde você remove o cristalino, remove a catarata, coloca a lente intraocular
e aí acabou a cirurgia, você vai para o próximo passo, que seria trabalhar no ângulo camerular, né? Trabalhar no glaucoma, abrindo esse ângulo. Tem lâminas que abrem esse ângulo, tem uma cirurgia chamada GAT, né? Que é a goniotomia transluminal, que na verdade iniciou com a ideia de ser transluminal porque usava luz. Agora usa só um prolene que você passa dentro do canal de Schlein e depois você puxa esse prolene e vem rasgando todo. Acho que você já viu essa cirurgia? Já vi. E essas cirurgias são feitas no centro cirúrgico mesmo? Para Centro fazer o cirúrgico. controle da agitação do paciente? Sim, sim. Igual das primeiras cirurgias que o senhor tinha falado, né? Aham, exatamente. Essas cirurgias, elas são feitas no centro cirúrgico, Uhum. de preferência com o anestesista junto, né? Porque quando a gente vai fazer um GAT, por exemplo, junto com uma cirurgia de catarata, a gente usa xilocaína sem conservante dentro do olho. Porque aí você faz uma anestesia que não é tópica, mas que é intraocular. Né? Essa SLT tem alguma contraindicação? O SLT? É. Olha, ângulos. O ângulo é exatamente esse ângulo que eu mostrei para vocês aqui, entre a córnea e a íris, que é onde está o seio camerular. Às vezes esse ângulo é fechado. Ele é muito estreito, de acordo com a característica da anatomia do olho. Em ângulos muito estreitos, muitas vezes você não consegue bater o laser ali no lugar onde tem que ser aplicado. Então, existe uma contraindicação, por exemplo, para ângulo estreito, quando você não tem acesso. No ângulo estreito, você faz o quê? Você abre o ângulo. Como? Na maioria das vezes, com cirurgia de catarata. Porque você remove o cristalino, o que está atrás da íris fica mais aberto e aí esse ângulo se abre. Não tem contraindicação de idade? Não, de idade não. Na verdade, cada caso é um caso. Sim. É claro que a gente pondera algumas questões, mas a idade não vai interferir. Se o paciente precisa, por exemplo, de laser ou até cirurgia de catarata, né? Se tiver uma condição clínica boa para fazer uma cirurgia, a gente já operou pacientes com 102 anos, 104. Caraca. Uhum. O Fabrício, com relação à idade não tem inconveniente, né? Agora, glaucoma só acontece em pessoas de idade ou não? Não. O glaucoma de ângulo aberto, que é esse que eu falei que é o mais comum, tá? Que tem um aspecto genético, normalmente ele aparece depois dos 45 anos, normalmente. Tá? É a partir dos 45 que a pessoa fica mais atenta. Mas a gente já viu glaucoma com 30, 32 anos, tá? Desse tipo, ligado a questões familiares. Agora, vamos lá. Existe glaucoma congênito, assim como existe catarata congênita. Então, tem crianças que já nascem com essas doenças. Seja catarata, seja glaucoma. Uhum. Glaucoma congênito é uma realidade triste, né? Que é um problema de formação ocular, onde não tem como escoar adequadamente o humor aquoso. Realmente são aqueles, é o chamado buftalmo, que é aquele olho bem grande que a criança nasce. Tem alguns diagnósticos diferenciais, mas que é um tratamento bem difícil, porque muitas vezes o diagnóstico é feito quando o glaucoma já está avançado, né? No glaucoma congênito. Agora, existe glaucoma secundário, por exemplo, glaucoma cortisônico. A pessoa usa corticoide indiscriminadamente ou usa corticoide porque tem que tratar uma doença reumatológica, qualquer doença que ele tenha, uma doença autoimune que tem que usar corticoide, pode desenvolver glaucoma em consequência disso, que é o glaucoma secundário, né? Então, assim, tem vários tipos de glaucoma. Então, todas as idades podem ter de acordo com a característica do paciente. Fabrício, eu acredito que tenha colegas que só fazem uma desses procedimentos, né? Ele vai se especializando para ser referência nessa cirurgia. Ou não. Ou... A oftalmologia, ela está subdividida em subespecialidades, né? Então, por exemplo, existe o colega que faz retina. Então, ele faz cirurgias de retina. O Dr. Rogério Shinzato, professor de vocês, ele é um retinólogo, tá? Ele vê uma catarata, ele fala, vai procurar o Fabrício, vai procurar o Adalberto, vai procurar outro. Ele encaminha para os colegas, né? Eu sou um paciente, quando eu vejo um problema de retina, eu falo, vai procurar o Rogério. Eu encaminho o paciente para o Rogério. Então, por quê? Porque existe as subespecialidades e, assim, não dá para você se dedicar a tudo, né? Certo. Retinologia é uma subespecialidade. Segmento anterior. Segmento anterior é outra especialidade. Segmento anterior envolve catarata, envolve refrativa, córnea, transplante de córnea, glaucoma.
Então, mesmo no segmento anterior, tem pessoas que não se dedicam a tudo, né? Eu, no meu caso, eu faço cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, transplante de córnea e glaucoma com uma certa limitação. Algumas técnicas eu faço, né? Tenho familiaridade e me sinto tranquilo para fazer porque faço bem, mas quando eu tenho um caso mais complexo, eu referencio também para outros colegas. Ótimo. Assim como tem outras especialidades também Sim. da oftalmologia. Estrabismo, plástica, plástico ocular, né? Oftalmopediatria, que é uma coisa bastante específica. Neurooftalmologia. Então, são especialidades, né? Que envolvem a oftalmologia. Entendi. E tem a oftalmoanestesia, que são vocês. Enfim, basicamente o que eu trouxe foi isso, para a gente discutir foi isso, né? Agora, se o podcast tem mais tempo, vocês podem perguntar o que vocês quiserem que a gente vai discutir. Vim aqui para isso. Doutor, tem uma pergunta, mas assim, tem muito a ver com o tema. Antes de vir pra cá, eu tava vendo uns artigos, pesquisas, falando sobre índice de suicídio entre os oftalmos, que eu não sabia que é bem prevalente. Não sei se você já teve colegas ou pessoas que estão com vocês, assim, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Viu, Fabrício? Porque assim, a gente pensa em suicídio, né? Aquele cara que é aquela carga de estresse monstruosa dentro de uma UTI, de um pronto-socorro, de um pronto atendimento que chega politraumatizado, grandes queimados, né? Aí a gente fala, puxa, é uma sobrecarga de trabalho monstruosa, a pessoa não está tendo estrutura para isso aí, né? Aí, realmente, né? E hoje, né, a Ju falando aí, chamou atenção, né? Uhum. Eu não tenho nenhum conhecido, eu sei de casos, mas nenhum amigo meu, nenhuma pessoa que fosse próxima. Mas sei de vários oftalmologistas que já tiraram a própria vida, porque quando acontece, isso circula, né, nas nossas redes e tudo. Bom, a princípio eu acho assim, ó, saúde mental é uma pandemia que nós temos hoje, né, de problemas de saúde mental. Né? O mundo que a gente vive hoje traz para essas situações. A gente tem a impressão que a oftalmologia é uma coisa boba, né? São dois olhinhos ali e tal. Faz com anestesia local, né? Não tem estresse, coisa assim. Mas, na verdade, assim, o médico, em toda a sua especialidade, ele lida com os seus estresses, né? É claro que, assim, eu acho que a dor de informar uma perda ocular irreversível é a mesma dor de informar uma morte, por exemplo, né? É difícil falar de coisa, o que é mais importante. Claro que uma morte é mais significativa do que uma perda ocular irreversível. Mas tem pacientes que às vezes falam, se eu ficasse cego, eu preferia morrer. Então, peraí, o que é mais importante? Então, a gente também lida com os estresses da medicina. Não é porque a especialidade é mais branda, vamos dizer assim, que não tem esse estresse todo, que não tem um burnout como tem os intensivistas, por exemplo, que é a que mais tem burnout, a especialidade que mais tem burnout. Mas a gente tem os nossos estresses também, né? E os estresses normalmente estão relacionados ao mercado, por exemplo. A oftalmologia hoje é uma área extremamente procurada, uma área que está cada vez mais difícil da pessoa se posicionar enquanto oftalmologista. E a oftalmologia, ela tem, que carrega das últimas décadas, ela tem o mesmo glamour que a medicina tem, né? E que é um glamour falso. Porque hoje em dia a molecada procura muito medicina para ficar rico, né? Sim. Coitados, porque a medicina vai deixar cada vez menos as pessoas ricas, né? Isso eu tô falando da medicina médica, né? Não da medicina de vitrine de prateleira, se é que vocês me entendem. Sim. Mas, assim, então, essa questão que envolve o mercado também pode interferir no médico, pode interferir na insegurança que ele tem de cuidar da sua família, de ter o seu ganho, vamos dizer assim, isso pode interferir. Mas o que eu acho que mais interfere realmente hoje na vida das pessoas é como a saúde mental está fragilizada em todas as áreas, independente da especialidade ou algo assim, né? Tivemos
anteontem, uma coisa impressionante dentro da oftalmologia, né? Que tá virando discussão de classe. Eu acabei de falar aqui agora sobre os optometristas, né? Sim. Mas existe essa situação, mas ainda está sendo investigado, mas há 2 dias atrás, na cidade de Itapetininga, né? Um optometrista estava no seu consultório, né? E um oftalmologista entrou, invadiu o consultório dele e matou o optometrista. A tiros, matou o optometrista, matou o paciente e ainda jogou álcool na pessoa e tentou atear fogo nos corpos. Então, assim, um oftalmologista, um médico fez isso. Foi a classe oftalmológica que fez isso? Claro que não. Foi uma pessoa doente, que tem uma doença, né? E que fez aquilo. Então, assim, não é uma briga de classe, é claro. Mas o que leva uma pessoa a fazer isso? Uma pessoa diferenciada, médica, enfim. Então, assim, a saúde mental hoje eu acho que é o grande X da questão em tudo, né? A gente está cuidando muito pouco da saúde mental, assim como... Assim, a saúde pública, a saúde mental pública não existe, né? Tem alguns projetos, alguns programas legais, ok? Mas é muito fragilizado. E as próprias pessoas também não se cuidam, né, mentalmente, porque essa cultura não vem. Ainda tem muito preconceito com o cuidado da saúde mental. Muita gente acha que não precisa. Que é uma coisa isso. muito básica, assim. Não é igual, vou tratar uma diabetes, uma hipertensão. Exatamente. Eles não sabem da importância. Isso é uma coisa histórica. Ou deixa chegar numa situação que já está extrema, né? O Então, médico vai deixar chegar lá no fim Assim. da linha, né? Sempre. o tigrão, Sempre. o tigrão vai, não, Sempre no tá fim. tudo bem. Não, tá tô tudo bem, vou tomar um remedinho em casa Exatamente. e aí desconta em outras coisas, né? E bebida, droga, aí é uma cadeia, né? E aí, quando acontece com o médico, realmente chama mais atenção, né? Porque, assim, o médico ele tem ainda um papel considerável na sociedade, então é uma coisa que assusta, chama atenção. E esse número da oftalmologia assusta justamente pela brincadeira que eu fiz aqui, né? Parece que a oftalmologia é uma especialidade tranquilinha, mas tem também os seus dramas, né? Assim como qualquer uma. Teria algum tipo de prevenção do Para? glaucoma? Tem. Chama-se consulta oftalmológica. Prevenção de e um terço das glaucoma. pessoas não sabiam, né? Exato. É um terço. É assim, prevenção de glaucoma é consulta oftalmológica, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque é lá que você vai fazer o diagnóstico. Então, todo paciente que vai na consulta, ele tem o nervo óptico dele observado, ele tem a medida da pressão dele feita e ele tem o questionamento se existe caso na família. Isso, toda consulta, o médico faz isso. Sem, assim, todas as consultas. O médico, eu só vim trocar meu óculos, tá bom. Vai lá, faz o óculos, tá. Agora deixa eu ver como é que você tá. Vai lá, examina, mede a pressão, vê o nervo óptico. Pronto. Se tiver a pressão subir um pouquinho, tem um histórico, sua pressão sempre foi 14, agora ela tá ficando 18, e essa última vez agora veio para 22. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que pedir exames para saber se tem ou não glaucoma, se tem histórico aí. Então, assim, a consulta oftalmológica é a prevenção do glaucoma. E por que é importante? Porque é o seguinte, quanto mais precoce você faz o diagnóstico do glaucoma, mais cedo você entra com o tratamento. Então, a gente tem pacientes que têm glaucoma há 20 anos. E você olha o nervo daquela pessoa e está muito parecido com o nervo de 20 anos atrás. Uma evolução muito pequena. Pacientes responsáveis, que usam colírios há 20 anos, por exemplo, né? Não estou falando que quando aquela hora eu não quis dizer que o colírio não serve. Nossa, o colírio é fantástico, né? Quando eu estava na residência... Quantos anos? Não vou falar. Quando eu estava na residência, tá? Existia um tipo de colírio, maleato de timolol, só. Era uma droga que abaixa a pressão só um pouquinho. As pessoas ficavam cegas mesmo. Então eu fui assistindo aparecer outros tipos de droga. Hoje a gente tem 4, 5 classes de drogas diferentes, né? Inibidor de hidratos carbônica, tem análogo de prostaglandina, tem maleato de timolol, tem, enfim. Doutor, por exemplo, assim, a pessoa tem a genética do glaucoma. A partir de quantos anos que ela tem que começar a fazer esse rastreio? Pra saber se ela vai ter, porque às vezes ela pode ter, mas não pode ter, né? Porque é genético, não dá pra saber. Sim.
família com glaucoma. Minha família tem glaucoma. Eu, tá, sugiro cuidar disso a partir dos 30 anos de idade, 30 anos. tá? Mas é uma sugestão só. Uhum. Não tem um número mágico, né? É só uma sugestão. 30 anos de idade. Ah, mas aí a minha primeira consulta vai ser aos 30 anos de idade? Não. Em tese, qualquer pessoa que tem 30 anos de idade, já, mesmo que não use óculos, não tem grau, já tem que ter ido no oftalmologista pelo menos umas 2 ou 3 vezes na vida, né? A primeira consulta, quando que tem que ser de uma criança? Essa é uma outra pergunta que o pessoal faz também, tá? Olha, o oftalmopediatra, ele consegue ver a criança com 5 dias de vida, assim que nasceu, né? No hospital, hoje, a gente faz o teste do olhinho. O teste do olhinho, o que é? É analisar, joga uma luz do oftalmoscópio para ver se o reflexo é vermelho ou não. Por quê? Porque a retina tem reflexo vermelho, certo? Se a criança tem um retinoblastoma, que é uma doença triste, né? O reflexo vai estar esbranquiçado, não vai estar vermelho. Aí referencia para o oftalmologista. É por isso que faz o teste do olhinho nos hospitais. É uma coisa simples e que quando é positiva, pega um diagnóstico, você pode salvar uma vida, né? Então, criança, com que idade pode ir? Normalmente eu falo, olha, se não tiver nenhum sinal de estrabismo, sinal de estrabismo é imediatamente. Ó, nasceu com estrabismo, vai no médico. Ó, desenvolveu estrabismo com 3 meses, vai no oftalmologista, tá? Agora, não tem sinais de estrabismo, não tem história familiar de doenças congênitas, a mãe não teve nenhum problema durante a gestação, com 1 ano de vida eu acho que é tranquilo. Por que é importante analisar a criança precocemente? Porque assim, ó, o oftalmologista ele tem, e a mãe e a família tem também, até, vamos dizer, os 6 anos, 7 anos de idade, para resolver um problema que às vezes é silencioso, tá? Que é o quê? É a ambliopia. Ambliopia, o pessoal chama de olho preguiçoso. O que é a ambliopia? Se uma criança nasce e ela tem 4 graus de hipermetropia num olho e 2 graus no outro, ela vai ter um olho que ela vai conseguir enxergar com esse de 2 e esse daqui vai enxergar mais ou menos. Certo? Até os 6 anos de idade, a visão que chega no olho e que é mandada para o cérebro, ela é uma visão que vai ser considerada a visão normal, tá? Eu não consigo ensinar o cérebro a enxergar depois dos 6, 7 anos de idade. Então, tem que se fazer o diagnóstico antes, justamente para quê? Para você colocar o óculos para uma criança de 4 anos que tenha grau. Se tiver déficit visual, usar o tampão. Vocês já viram crianças na rua usando tampão. Colocar o tampão, tampa o olho bom para o olho ruim se desenvolver e para você fazer o cérebro aprender a enxergar da maneira adequada. Se você pega um paciente com 15 anos, 18 anos, e você detecta que ele tem 2 graus no olho, 4 no outro, esse olho já não vai mais enxergar como poderia enxergar se tivesse feito o diagnóstico precoce. Puxa, então, essa que é a questão. Criança, com 1 ano, eu acho que toda criança tem que passar por oftalmologista. Pelo menos uma vez por ano, a cada quanto tempo? Então, aí uma vez por ano já não é tão assim. Foi com 1 ano. O médico viu, ela tem 2 graus nos 2 olhos. Criança tem grau mesmo e a gente nem prescreve óculos. Tem criança que tem 6 graus. Se for igual nos 2 olhos, às vezes nem precisa de óculos, tá? Por quê? Porque ela consegue acomodar. A criança consegue compensar esse grau só com a musculatura dela, que é muito forte, né? Então, assim, não tem diferença de grau. O grau não está interferindo na escola, por exemplo, se for uma criança mais velha. Mas o médico vai falar, olha, para essa situação dele, volta em 2 anos que tá bom. Não precisa ser 1 ano certinho. Tá. O médico que vai falar, né? De acordo com aquele caso, qual que é a rotina para se voltar. Entendi. Então, a história de ir uma vez por ano tem que ir no oftalmologista, não necessariamente nem os adultos, né? E nem quem usa óculos também. Às vezes a pessoa pode ir a cada 1 ano e meio, se estiver tudo bem com óculos, 2 anos, né? De caso para caso. É legal conversar com o médico e falar o que é legal eu voltar, tá? Entendi. E uma pessoa que fez uma cirurgia refrativa, vai estar em acompanhamento de glaucoma, quanto tempo seria interessante? Uma pessoa que fez cirurgia refrativa e está investigando glaucoma ou não? Indiferentes. Uma pessoa que fez cirurgia refrativa, quanto tempo seria interessante ela voltar no consultório para avaliação
e para um paciente que tenha glaucoma? Bom, os pacientes que fazem cirurgia refrativa, normalmente eles somem do consultório. Some. Fez a cirurgia, eu livrei do óculos, não, agora eu não preciso mais de oftalmologista. Então, assim, é muito comum. Tem paciente que volta depois de 5 anos. Eu falo, poxa, mas quanto tempo? Então, doutor, tá tão bem, né? Enfim. Mas é uma característica do paciente que faz refrativa, tá? A sugestão é que o paciente que fez refrativa muito cedo, eu gosto de acompanhar para saber se a córnea dele está evoluindo bem, né? Porque tem os efeitos no longo prazo que podem acontecer. Às vezes você opera um paciente que não era para ter sido operado, porque ele tem uma tendência a desenvolver ceratocone, você deixou aquela córnea mais fina, ela pode evoluir. Hoje a gente tem muito exame, muito equipamento que avalia para a gente previamente se o paciente tem glaucoma ou não. Então a gente tem hoje muita segurança em indicar cirurgia quando a gente tem conhecimento acumulado, né? Não é só inteligência artificial também não, tem que... mas assim, tem pacientes que você opera que são limítrofes. Esse paciente dá para operar ou não dá? Não, dá para operar. Mas eu quero acompanhar ele mais de perto para ver a evolução. Para saber se essa córnea vai evoluir bem, se essa córnea vai ficar mais tortuosa, se vai desenvolver ceratocone ou não. Até mesmo porque se o paciente dá um sinal de que a córnea dele não está evoluindo bem, pode-se fazer um procedimento para tentar endurecer essa córnea, que é o crosslinking. É outro procedimento. Agora eu já estou falando de outra coisa. Crosslinking é um procedimento de endurecimento da córnea, que você expõe a córnea à luz ultravioleta e você embebeda essa córnea com riboflavina. E aí a luz ultravioleta mais a riboflavina, ela promove ligação das fibras de colágeno da córnea, deixando ela mais dura. Isso é o tratamento para ceratocone. Mas isso também é feito em pacientes que operaram de refrativa e estão ameaçando desenvolver a ectasia, que é o equivalente ao ceratocone, num paciente que fez cirurgia refrativa. Então, assim, a oftalmologia é grande pra caramba. É muita coisa. Hoje nós aprendemos mais do que a faculdade inteira, viu, gente? Do que a faculdade inteira, com certeza. Olha, com certeza. Oftalmologia é grande. O olho é pequeno, mas a oftalmologia é grande. Sim. Muitas opções, muitas mesmo. Do glaucoma, volta mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, ou volta antes para acompanhamento? Quando eu tô iniciando um tratamento, eu quero ver se meu tratamento tá legal. Então, eu fiz o diagnóstico, certo? Indiquei laser. O paciente não pode fazer laser. Não quero, eu prefiro colírio. Eu dou colírio para ele, falo, volta daqui 2 meses para eu ver como é que tá a sua pressão com colírio. Voltou, tá legal? Tá. Ok, volta daqui 4 meses ou 6 meses. Aí o médico vai falar de acordo com a pressão-alvo que ele quer, a resposta do tratamento, em quanto tempo ele quer ver aquele paciente. É igual um cardiologista cuidando de um paciente que tem hipertensão, né? Ele vai trocar a medicação, ele vai dar uma medicação nova, ele fala, eu quero te ver daqui a pouco, porque eu quero ver se essa medicação tá legal, né? Ficou legal? Eu vou te ver daqui 6 meses, eu vou te ver só daqui 1 ano com um exame de esteira, por exemplo. Então, é a mesma coisa. A gente fala, olha, sua pressão agora está controlada, tem a responsabilidade de usar o colírio, eu te vejo daqui 6 meses. Depois você tá legal, daqui 1 ano eu te vejo, eu quero um exame de campo visual. Quero medir como é que tá a sua perda de fibras nervosas, né? Hoje a gente acompanha glaucoma com exame de campo visual, que é a campimetria computadorizada, o nome do exame, ou com a tomografia de coerência óptica, que é um exame que mostra detalhes do nervo, da camada de fibras nervosas da retina. É um exame muito bom, muito legal, assim, é uma evolução médica tremenda a tomografia de coerência óptica, tanto para glaucoma quanto para retina. Ela é usada nas 2 especialidades. E, doutor, uma dúvida. Por exemplo, eu conheço muita gente que fez a cirurgia refrativa Tá. e teve ressecamento. Tem que usar colírio para lubrificar o olho. É normal isso acontecer ou não? Uhum. É? É um dos efeitos colaterais da cirurgia refrativa. Ela interfere na lubrificação ocular, tá? Mas por quê? É porque assim, quando a gente aplica o laser, a gente está interferindo em terminações nervosas da córnea. Essas terminações nervosas, elas estão ali entendendo como é que está a córnea. Ela está lubrificada ou não está? Então, uma pessoa que não operou, mas que tem olho seco por uma disfunção, uma síndrome de Sjögren, ou que tem uma disfunção por conta de um quadro reumatológico,
aquela terminação nervosa que está ali, ela percebe que o olho está seco, ela manda a mensagem lá para o cérebro e fala, ó, produz mais, né? Produz mais lágrima aí. E aí vem a outra mensagem vem para produzir mais lágrima. Então a terminação nervosa ela é o termômetro se está faltando lágrima ou não. Quando eu mato a terminação nervosa, o estímulo acabou. Sim. Tá? Tô falando de uma maneira meio grosseira, mas o estímulo acabou. Então, aquela mensagem que ia lá para central para falar, ó, produz mais lágrima, ela cessa. Então o olho resseca porque não produz mais lágrima. E aí a gente precisa entrar com colírio lubrificante justamente para não ter ressecamento? Para não ter o perigo, ressecamento. né? Ah, mas Fabrício, você falou que o Lasik causa mais ressecamento do que o PRK. É verdade. Por quê? Porque no Lasik, quando eu corto, tá? Eu não estou só aplicando laser. Eu estou cortando 360 graus, 350 graus a córnea. E eu posso passar ali por uma terminação nervosa, tá? E a gente não enxerga a terminação nervosa, não tem como. O nervo ali na córnea a gente não enxerga. Existe cirurgia de catarata, que com uma incisão de 2,2, 2,7 milímetros, se você tiver o azar de pegar uma terminação nervosa, vai interferir na lubrificação. Olha. Então, todo paciente que eu opero de catarata, eu deixo com colírio lubrificante por 6 meses. E tem pacientes que mesmo depois dos 6 meses, Tem que continuar. tem que continuar. Porque já é um paciente também que já tem naturalmente uma disfunção lacrimal por conta da idade, que acontece, né? No caso das mulheres, por questões ligadas ao puerpério. E também por conta de, com a idade, a gente começar a ter alterações palpebrais. Então, começa a ter um acúmulo de pele, cai a pele daqui com aquelas bolsas que aparecem. E aí, essa situação que interfere na anatomia da pálpebra faz com que o ato de piscar seja menos eficaz. E aí dá disfunção lacrimal por conta disso. Então, veja bem, o paciente, depois dos 50 anos, ele começa a acumular várias coisas que levam à disfunção, né? Lacrimal. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer para tratar a disfunção lacrimal. Reposição de lágrima é uma delas, colírio lubrificante. E tem os colírios hoje sem conservantes, né? São os colírios mais adequados, porque você pode pingar mais vezes sem ter o dano da toxicidade do conservante dos colírios que tem conservante. A toxicidade leva a um desconforto ocular também. Então, usar colírios sem conservante, né? Hoje, a vedete, assim como para tudo na medicina hoje, é o hialuronato, né? Então, tem colírios hoje com base em hialuronato também, né? E outros componentes também que fazem parte do colírio lubrificante. Mas, para tratar a disfunção lacrimal, a gente faz também uso de outros tipos de colírios, né? Por exemplo, ciclosporina pode ser usada. Ciclosporina tópica pode ser usada para estimular a produção de lágrima das glândulas lacrimais, por exemplo. Tacrolimus é uma droga usada para doenças dermatológicas, né? Também pode ser usada em situações de ressecamento ocular, principalmente em alergias oculares. Nossa, que interessante. Diferente, né? Gente, vai longe, viu? Vai longe, é legal. Muita novidade. Oi? Mais alguma pergunta? Por mim, não. Não, eu tô, nossa, aprendi muito. Sim. E nós não falamos de retina, nós não falamos... Na próxima, Ó, na próxima, vamos marcar uma próxima. Se for falar de estrabismo, de plástica, de neurooftalmologia, aí vocês chamam a professora de vocês, doutora Denise Miyashita. ela que cuida disso. Meus casos eu mando tudo pra ela, não sei nada disso. Mas tá ótimo, viu, Fabrício? Obrigado, viu? Obrigado aí pela sua presença, pela sua disposição, obrigada, viu? doutor? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A gente agradece muito porque todo mundo aprende um assunto novo, tá? Isso vai ser divulgado, acho que vai chamar muita atenção, tá? Até pro pessoal aqui da faculdade mesmo. Uma área tão importante, eu acho que merece um carinho maior, né? Sim. Né? Merece ser mais abordada entre os estudantes, Isso, porque mas... vai chegar na mão de qualquer pessoa, assim, várias coisas assim que o senhor citou hoje. Então, seria muito legal também ter essa abordagem. Parte de conjuntivite, né? Você saber um glaucoma, olha... Ou saber quando encaminhar, orienta pelo isso, menos. orientar, né? Orientar. Bom, eu gosto muito desse tipo de bate-papo, então eu que agradeço a oportunidade de estar por aqui, tá? Mas, nessa questão que vocês estão falando de o que seria interessante e tal, talvez eu não tenha falado muito aqui sobre
algo que é importante e que talvez seja mais interessante para um outro podcast, que é falar o que o clínico, o médico de porta, o atendente do pronto-socorro, o que esse médico precisa saber de oftalmologia para atuar com mais assertividade. Que aí entra isso que você está falando. Os conjuntivites, os glaucomas agudos, enfim. Isso já é uma outra... Ó, a Liga está convidando você já para o próximo podcast. O senhor está convidado para voltar aqui com a gente. Tá certo. Mas aí a gente pode trazer mais alguém, né? Ah, sim. A Denise pode Vamos. participar. Opa, né? maravilha. Que aí Só cada um- combinar. Tá joia. Para mim vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. Viu, gente? Obrigada, Obrigado a doutor. você, gente. Obrigado mesmo. É isso. Muito obrigada por assistir. Até a próxima.